É isso aí, Ana. 2 anos aqui, né? As pessoas começam, 2 anos assim, como é que pode? Vamos lá, continuando. Vocês viram que tudo anteriormente, o que foi trazido para essas duas profissionais, é justamente relacionado ao poder que essa comunicação que nós transmitimos exerce nas pessoas. A comunicação, ela é sim a voz da sua presença. E muitas vezes a gente desconsidera isso. As pessoas podem até esquecer o que você disse para elas, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Essa fala é de Maya Angelou, ela tem inclusive um livro com frases assim arrasadoras, que a comunicação dela, a postura dela na hora de se comunicar é extremamente importante. Então, quando se fala que as pessoas podem até esquecer o que você disse, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir, isso é algo muito importante, porque na maioria das vezes nós esquecemos que o outro sente. Nós esquecemos que as pessoas, elas vão se sentir diante da minha presença, da forma como eu estou me apresentando, e isso vai fazer com que elas tenham uma percepção a meu respeito que vai estar unido ao que elas sentem. Então, a gente tem que parar um pouco para refletir sobre algo muito simples e transformador, que é justamente como eu faço as pessoas se sentirem diante da minha comunicação. Quando a psicóloga Lourdes trouxe aqui para a gente o que ela apresentou dentro do trabalho que a gente faz com as nossas emoções, e olha, continua aqui que daqui a pouquinho tem presente para você, você não vai ficar sem ganhar a nossa aula gratuita de comunicação e o e-book que tem especialmente para você, e logo mais no final tem um presentinho surpresa, que não é um presentinho não, é um presentão, tá bom? Voltando aqui, o modo como você se comunica é o modo como o mundo vai te perceber, então a forma como eu faço o outro se sentir na minha presença também faz parte desse processo, faz parte dessa comunicação que eu estou transmitindo. É quando eu chego em um lugar, o que as pessoas percebem quando estão me vendo? A minha voz. Que tipo de tom de voz eu utilizo? Qual é a minha extensão vocal? Veja que a gente começou a falar no início a respeito das sensações, dos sentimentos que eu causo, de como eu sou percebido, né? A voz, que é a minha extensão, porque ela é uma extensão da minha alma, ela faz parte de mim, o timbre vocal que eu utilizo, isso é muito importante, inclusive na aula que você vai ganhar gratuitamente, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando como se faz para acessar, a gente tem lá um trabalho maravilhoso que vai ajudar você a controlar essa sua extensão vocal. Então, a voz ela é a extensão da sua alma. A sua postura ela é a moldura da mensagem que você está transmitindo. Ou seja, não é apenas falar por falar. A gente precisa ter congruência com aquilo que nós estamos falando, entendendo que eu preciso ter uma melhora da minha influência da fala para que eu possa pegar esses 2 pontos aqui e trazer dentro da minha comunicação, bem como os pontos anteriores apresentados pela psicóloga Lourdes Silva. E também pela consultora de imagem visagista, que é a Ana Paula. Se a gente não souber fazer isso, a gente não vai saber entrosar aí a nossa comunicação. Então, eu preciso melhorar a minha influência com a fala, eu preciso fazer com que a minha postura, junto com a pronúncia das palavras, tenha um casamento adequado, eu preciso desenvolver as habilidades da linguagem, tudo isso tem técnica, também tem que ter muita leitura, eu preciso restaurar a minha voz, fazendo exercícios fonoaudiológicos, tentando melhorar também, aprimorar a minha articulação, como eu trabalho a minha face, né? Tudo isso faz parte da sua comunicação. Juntos, voz e corpo vão construir uma presença que vai nos deixando em cada ambiente que a gente passa, nós, na verdade, vamos deixando em cada um desse ambiente uma presença marcante, uma lembrança positiva. E para as pessoas lembrarem de mim positivamente, eu preciso me autotrabalhar e trabalhar a minha comunicação. E aí eu vou entender como é que eu posso me expressar de forma adequada, expressar quem eu realmente sou com autenticidade, com propósito e com equilíbrio emocional. Porque se eu não trabalhar a minha autenticidade, se eu não trabalhar o meu propósito, se eu não trabalhar o meu equilíbrio emocional, minha comunicação vai se perdendo ao longo do tempo. E daí, muitas vezes, a necessidade, dentro dos meus processos de mentoria, até mesmo no Retórica Class, que é o curso
que a gente tenha uma imersão a respeito de comunicação, que a gente dá um curso de oratória, dá treinamento às pessoas, dentro disso, a gente fala muito disso. Olha, às vezes você precisa, vai receber sim uma indicação de você procurar um psicólogo. Às vezes a gente vai encaminhar você também, principalmente dentro do processo de mentoria, para que você faça um contato e tenha o apoio, sim, de um consultor, uma consultora de imagem, porque vai ter necessidade da gente ter essa junção. Então, a voz, ela é som da intenção daquilo que eu quero transmitir. A expressão corporal, ela é o reflexo da minha emoção. E a escuta, como as meninas falaram anteriormente, é o elo que vai me conectar com o outro, porque para saber o que o outro está falando, eu tenho que aprender a ouvir. E olha essa pesquisa aqui, gente, 38% da nossa mensagem é transmitida pelo tom da nossa voz e apenas 7% é pelas palavras. E o restante? O restante é a comunicação não verbal. Por isso que é importante você trabalhar o seu lado emocional, é importante você trabalhar o visagismo, é importante você trabalhar a forma como você está se impondo no mercado, está se apresentando, como você anda, como você fala, como você fica. Tudo isso é extremamente importante. O tom da voz muito alto, por isso aí vemos agora para a parte do conhecimento vocal. Temos exercícios que fazem com que você identifique qual é o tom da sua voz ao falar. Se o tom da sua voz é muito alto, pode soar de uma forma bem agressiva. Se você tem uma voz grave e alta, então aí já vai, né? Se o tom da sua voz é muito baixo, você pode estar transmitindo aí uma, digamos assim, uma instabilidade emocional, uma falta de credibilidade, você pode estar transmitindo medo, tudo isso vai contar. Então, um tom muito alto pode soar agressivo, um tom muito baixo pode parecer insegurança, pode parecer medo, pode parecer nervosismo, e muitas vezes que até você nem está. Um ritmo muito apressado pode gerar ansiedade. Também não pode ser uma coisa muito lenta, mas o ritmo muito apressado gera, sim, ansiedade. Já um ritmo meio que cadenciado, que vai transmitir confiança, que vai transmitir controle. E aí, no vídeo, que você que está ficando até o final aqui vai ter acesso, lá no vídeo, a gente ensina como você manter o ritmo da sua fala, como você trabalhar o ritmo da sua voz de maneira adequada, tá? Tá lá no vídeo. E no e-book que você vai receber gratuitamente também. E segura aí, que daqui a pouquinho, sabe o que é que tem para você? Tem presentão surpresa. E olha, vai colocando aqui nos comentários o que é que você está achando de tudo isso que nós estamos falando. Se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente converse algum assunto dentro desse nosso processo de mentoria, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários e aí a gente, com muito carinho, vai pensar em você e vai tentar fazer um vídeo aí respondendo sua pergunta ou falando do assunto que você deseja que a gente fala dentro aqui da nossa área, tá? Dica de ouro, aproveita, dá um print nesse negócio aqui, porque tem presente que vai depender desse print aqui. Dica de ouro para você, respire antes de responder. Se alguém te faz uma pergunta, você está indo para uma reunião, você está indo para uma entrevista de emprego, ou você está indo fechar uma parceria de uma empresa com a outra empresa, ou B2B, ou B2C, enfim, seja lá o que for que você for trabalhar, respire antes de responder. Não vá com muita ânsia nas respostas, querer iniciar imediatamente, porque isso pode transmitir aí que você está com ansiedade, ou que tem alguma coisa errada naquela negociação, ou que você, essa pessoa está meio que insegura, e por que está com tanta pressa de fechar esse negócio? Então, você precisa ver isso. Pausas estratégicas que são fundamentais na fala, dá ênfase às palavras-chave, né? Como você faz isso, e eu explico isso bem direitinho no vídeo que você vai ver aqui depois, quem está vendo essa nossa live até o fim, como é que você dá ênfase? Vou dar só um exemplo aqui. Você, de repente, está falando e tem aquela palavra que é mais importante. Então, você vai dizer o seguinte, vamos lá, formular aqui agora uma frase para você, ao vivo aqui, agora, imediatamente. Nesse instante que nós estamos aqui, nossa empresa está em franca produção de um produto que vai mudar a cabeça da mulher brasileira. Nós estamos produzindo estrategicamente,
com fórmula regeneradora, um novo shampoo. Veja que eu modifiquei as nuances da fala, e isso é também uma estratégia quando você dá ênfase naquela palavra que você quer que a pessoa chame mais atenção. As pausas, elas não enfraquecem sua fala, elas vão dar força à sua mensagem. E o silêncio, claro, o silêncio ele comunica, o silêncio ele é importante, o silêncio faz, como a Lourdes falou, como a Ana também falou, faz com que você enriqueça aquilo que você está transmitindo. Às vezes é melhor calar e ouvir, para que depois você dê uma resposta assertiva ou que você possa se comunicar assertivamente com as pessoas. E aí vem, quando eu vou falar, dá outro print aí, porque você precisa entender o que quero que as pessoas entendam que eu estou falando. Não é jogar aleatoriamente palavras ao vento. O que é que eu quero que elas sintam? Lembra a questão da sensação? O que é que eu quero que elas sintam? O que eu quero que elas façam depois que me ouvirem? Então, primeiro a minha presença. Cheguei lá, ok, cheguei. O que as pessoas estão sentindo diante da minha presença, da minha postura? Que tipo de comunicação eu estou transmitindo para elas? Depois, diante disso, que elas percebem, elas sentem, o que é que eu quero que elas façam depois, que prestarem atenção, porque a minha postura tem que ser de que prestem atenção àquilo que eu estou falando. A emoção, ela não é um descontrole, ela deve ser uma energia direcionada. Por isso que a mentoria da Lourdes é justamente em cima disso, ensinando como você direciona essa energia. Você precisa saber direcionar ela. E nós trabalhamos esse nosso conceito aqui, dessa mentoria tríplice, justamente para fortalecer os pontos que você tem que estão mais frágeis, com maior fragilidade e que você subiu, estacionou aí na sua carreira ou no seu negócio. Você como empreendedora, você como empresário, você não sabe mais qual o próximo passo que vai dar. Como profissional liberal, você não sabe. Então, essa nossa mentoria é justamente para isso, para que você saia dessa posição e dê um passo mais adiante. E na comunicação executiva, gente, o poder ele não está apenas em falar muito, mas em falar com intenção. Não adianta falar demais, tem que falar com propósito, tem que falar com intenção, porque comunicar é uma forma da gente servir. Então, comunicar bem é uma forma de você servir, mas servir com propósito, de você transmitir para o outro algo que o ajude também no processo de crescimento dele, que faça toda a diferença na jornada dele. E sua voz tem esse poder, sua presença tem com certeza esse impacto. Você só precisa descobrir que ele está aí, dentro de você, e na nossa mentoria nós ajudamos você a descobrir isso. Sua intenção define a diferença que você vai fazer no mercado que você está trabalhando, no momento em que você quer. E olha que as técnicas que nós ensinamos não servem apenas para o mercado profissional, serve para a sua vida pessoal, serve para os seus relacionamentos familiares, vai ajudar muito você. Então, reflete, estagnou, está na hora de você mudar essa história. Ah, e no vídeo que você que está vendo aqui até o final, vai ter acesso agora, e no e-book também, você vai aprender, que vai te dar uma grande ajuda, porque você vai aprender como você vai virar essa chave e como você vai mudar de repente, como você está aprendendo aqui agora nessa nossa palestra. Então, falar é um ato físico, comunicar é um ato espiritual. Literalmente, porque você toca o outro com o que você diz, você se conecta com o outro com o que você diz. A sua comunicação, ela estando em conjunto, ela estando alicerçada, congruente e toda amarradinha, você comunica sim com o ato espiritual, porque você toca o outro a fundo e você se torna uma pessoa inesquecível, fortalecendo a sua marca. E quem sou eu? Bom, eu sou Ana Cláudia Bezal, sou mentora em comunicação e marketing, desenvolvi o programa Habilidade Vencedora e também o Retórica Class, que é um curso de comunicação, uma imersão, né? Sou escritora, já escrevi um livro, tem mais 2 aí para ser publicado, tem muita história aí, são 40 anos de estrada e eu trabalho com empresários e com profissionais liberais. Ajudo as pessoas a obterem resultado, fortalecerem suas marcas, tanto pessoal quanto a marca empresarial.